Boa noite, embaixada. A paz. Para quem não me conhece, meu nome é Vitória e hoje eu quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho de vida com vocês. E como o Senhor, Ele me curou, me transformou, me libertou, me sarou, me fez ser uma nova pessoa. Há alguns anos atrás, que foi quando os meus pais, eles se divorciaram, eu comecei a passar por alguns problemas. E em meio a tudo isso, eu não era tão firmada em Deus o quanto eu sou hoje. Eu cheguei a desenvolver uma gastrite nervosa, cheguei a desenvolver quadros de ansiedade e, contudo, eu me desesperava nisso porque eu não tinha convicção, nem sabia de quem Deus era para mim, verdadeiramente, nem sabia quem eu era em Deus. E em meio a tudo isso, eu sentia que tinha mais liberdade para sair com amigos, para ter amizades. E eu tinha um vazio e buscava preencher esse vazio com as amizades, com as saídas e tudo mais. Mas, na verdade, o vazio que eu tinha era Deus e eu ainda não sabia disso. Nesse tempo, eu passei pelas dificuldades e problemas, e quando eu me desesperava, eu me trancava no quarto, chorava, e eu cheguei a entrar em depressão. Eu me isolava das pessoas, dos meus familiares e tudo. Eu não saía do quarto para fazer nada. A minha mãe sempre tinha que me chamar para comer e para fazer as coisas, porque eu não tinha ânimo, não tinha vontade de fazer mais nada. E nesse tempo, depois que os meus pais eles se separaram, quando as lutas vinham, as aflições vinham, eu não sabia o que fazer, só me desesperava. E chegou a acontecer de tentar tirar minha própria vida. Não foram uma nem duas, mas 3 vezes. E da última vez que eu tentei tirar minha própria vida foi uma das piores vezes, porque eu não tinha feito dessa forma e das outras vezes anteriores foram totalmente diferentes. Há mais ou menos quase 3 anos foi quando eu tentei tirar a minha vida e num momento de desespero, de aflição, eu estava passando por uma situação dentro da minha casa. Envolvia família, envolvia estudos, envolvia tudo. Eu estava para ir embora para Salvador, eu estava trancando a minha faculdade, estava passando por uns problemas familiares. E num momento de desespero e aflição, dentro da minha casa, não se sabia o que fazer. E nesse dia aconteceu que eu tentei tirar a minha vida. Das outras vezes não tinha acontecido como aconteceu dessa vez, assim como eu falei anteriormente. Dessa vez eu me automutilei. Eu nunca pensei em fazer esse tipo de coisa. Mesmo que eu já tivesse tentado, não tinha sido assim. Eu pensava, não, eu nunca vou fazer isso porque não é do meu feitio fazer isso. Não seria assim que eu poria um fim em tudo. Mas aconteceu que foi dessa forma que eu não imaginava. Porque quando a gente pensa que nunca vai acontecer aquilo com fulano, nunca vai acontecer aquilo com Beltrano, as coisas vêm e acontecem. Eu sou cristã, eu nasci em berço cristão, meus pais me criaram nos caminhos do Senhor. Mas exatamente nesse ponto da minha vida, eu não estava firmada em Deus, não estava alicerçada em Deus. Eu não tinha um diálogo, não tinha uma conversa, eu não tinha um relacionamento, nem muito menos intimidade com Deus. Eu não estava desviada, mas eu estava afastada. Deus, Ele estava ali o tempo todo para me ouvir e dizer, filha, eu estou aqui. Pode contar comigo para o que você precisar, pode contar comigo para o que você quiser, porque eu saro feridas, eu curo, eu transformo, eu liberto, mas eu não sabia que Deus estava ali para me ouvir, para pegar na minha mão
e passar comigo pelo meio daquela situação. Eu não estava firmada, eu estava distante. E foi quando eu me automutilei, como eu disse. Eu não fiz nenhum, nem dois. Eu fiz 24 cortes no meu corpo. Fiz cortes nas minhas pernas, nas minhas coxas, no meu braço. E eu até dei esse testemunho quando eu ministrei no culto dos jovens e comentei que talvez em algum retiro alguém, alguma menina, alguma mulher, que todas as mulheres e meninas costumam ficar juntas nesse ambiente, nesse tipo de situação, poderiam ter notado os cortes nas minhas pernas, nas minhas coxas, porque eu ainda tenho as cicatrizes. E aí, nesse momento, foi quando eu fiz os cortes. Foi um momento de desespero, minha família ficou desesperada. E depois de tudo isso, eu comecei a me apegar mais em Deus, comecei a buscar mais. E mais ou menos 2 meses e meio depois de tudo que aconteceu, eu caí em uma depressão de novo. Aconteceu algo, e aí algo na minha vida que me deixou frustrada. E aí foi quando eu comecei a afundar na depressão de novo e de novo. Mas foi exatamente aí, nesse momento, e eu comecei a me aproximar de Deus. Eu ficava triste e chorava, mas dessa vez eu não chorava e guardava para mim. Dessa vez eu chegava para Deus e falava: Deus, eu estou sentindo isso, assim, dessa forma. E eu sei que a situação é difícil, mas eu estou recorrendo ao Senhor porque eu sei de onde foi que o Senhor me tirou. Eu sei que foi a minha vida que o Senhor resgatou. E foi comigo que o Senhor passou pelo vale da sombra da morte. Se eu estou viva hoje, é graças ao Senhor, porque o Senhor tem propósitos na minha vida. E daí em diante eu fui me apegando mais e mais em Deus. Fui passando a ter mais experiências, fui me aproximando mais, passando a construir um relacionamento verdadeiro com Deus. E aos poucos, não foi um processo que, um estalar de dedos, estava feito. Não. Foi aos poucos que o Senhor me curou, me sarou, me transformou. Antes, logo no início, depois do que aconteceu, depois desse acontecimento que eu me automutilei, às vezes eu chegava em alguns lugares, eu usava vestidos e as pessoas olhavam assim e eu ficava constrangida e não voltava mais a usar um vestido, não voltava mais a aquele lugar que eu tinha ido, porque eu sentia vergonha. Mas hoje eu sei que as marcas que eu carrego são as marcas que expressam o amor de Deus na minha vida. Porque às vezes eu particularmente já me acostumei, mas às vezes quando eu olho para as minhas cicatrizes, eu lembro do quanto Deus me ama e eu lembro que não foi em vão, que tudo aconteceu e que hoje eu entendo os propósitos dele e tento ser alguém melhor, buscar mais a ele, conhecer mais a palavra dele para que os propósitos dele se cumpram na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu sou sarada, transformada e liberta porque foi o Senhor que fez isso na minha vida. Não vou dizer que hoje é tudo um mar de rosas, porque o adversário ele ainda vem, ele ainda tenta, ele seta às vezes a minha mente para me lembrar dos erros do passado, mas eu repreendo, eu oro, eu busco estar mais firme, mais íntima do Senhor, porque eu sei que Ele é maior que qualquer pensamento que o adversário queira colocar na minha mente. Eu sei que Ele é maior que eu, maior que o adversário das nossas almas. Eu sei que Ele é maior que qualquer coisa e mais poderoso que qualquer coisa. Ele faz infinitamente mais do que a gente pode pensar, do que a gente pode falar, do que a gente pode fazer. E era isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Hoje eu sou alguém diferente porque o Senhor me marcou.
com o amor dele. E pela graça, pelo amor, pela infinita misericórdia dele, eu estou aqui hoje, podendo compartilhar um pouco da minha vida com vocês. A Embaixada Shalom fica localizada na Avenida Caçula Barreto, no número 561. Eu sou muito bem tratada aqui, eu sou bem cuidada, eu fui acolhida aqui. Aqui nós temos um departamento de jovens que é muito abençoado. Nós temos a liderança pastoral, pastor Intomara, pastor Jorge, que são uma bênção também. E os nossos cultos são às terças e quintas, às 7h30 da noite. Às 9 horas da manhã, aos domingos, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E às 6 horas nós temos o culto. Se você quiser, eu te convido a fazer parte da família Shalom. Tem sido bênção e o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio.